presença e companhia. Deus é poderoso. Glória a Deus. Você que está em casa, sempre um prazer estar ministrando a palavra de Deus. Aleluia. Gostaria de fazer uma oração para começar esse culto, quebrar o clima, quebrar toda a resistência, o poder das trevas. Curva a sua cabeça, coloca a mão no seu coração, feche seus olhos. Aí onde você está, em casa, com a sua família. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo, pela tua doce presença. Queremos, Senhor Deus, ó Pai, ouvir uma palavra da parte do Senhor. Queremos, Senhor Deus, cantar louvores ao Senhor e adorar o Senhor de todo o nosso coração. E nesse dia, nessa noite, Senhor, o Teu Espírito, Senhor, de uma maneira poderosa, de uma maneira doce, de uma maneira clara, objetiva, venha sobre cada lar, sobre cada família que está nos assistindo e cada pessoa que ainda vai nos assistir pela live, pelo Facebook, pelas redes sociais. Pai, que cada família, Senhor Deus, ó Pai, que ouvir essa palavra, que assistir a esse culto, Senhor, seja tocado pelo Seu Santo Espírito. Os meus irmãos, as minhas irmãs que estão em casa, as famílias que estão em casa nos ouvindo, nos assistindo, Pai, venha com Teu óleo, Senhor, ungindo, Senhor Deus, ó Pai, cada coração, preparando a terra, preparando os ouvidos, ó Pai, e a mente, para ouvir da parte do Senhor. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade para agir no nosso meio, para falar conosco e através de nós. Queremos, ó Pai, a Tua presença. Nós invocamos a Tua presença no nome de Jesus. Amém. Eu quero ler Salmos, capítulo 42, no verso 1. É muito interessante que Davi, ele conhecia muito bem os animais. Davi era pastor de ovelhas, ele vivia no campo, e ali no campo ele observando os animais, ele pôde escrever tantos salmos falando a respeito e dando como exemplo, porque ele ficava ali observando, vendo a natureza, vendo a obra de Deus, admirando a obra de Deus, e ali Deus lhe dava inspiração para escrever os salmos, para escrever canções, para entoar canções ao Senhor. Diz a palavra assim que, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por Ti, ó Deus, suspira a minha alma. Nós precisamos desse desejo. A nossa alma precisa suspirar pelo Senhor, suspirar pela presença do Senhor. A nossa alma precisa desejar beber da água, beber da fonte que é Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz que o povo no deserto bebeu de uma pedra, de uma rocha espiritual. Mas hoje nós bebemos não apenas de uma rocha, como um exemplo, como uma sombra. Nós bebemos da realidade de Cristo. E o salmista, ele diz assim, ó: como suspira a corça pelas correntes das águas. Sabe, a corça, ela, no tempo de seca, ela precisava de água. E ela sabia que se ela não bebesse de água, ela morreria. Ela sabia que se ela não encontrasse a água logo, ela morreria. E essa corça, ela saía, sabe, buscando água, desejando água, e ela suspirava por essa água. E ela sabia muito bem que se ela não encontrasse a água, ou ela morreria de fome, de sede, ou ela também, a sua pele ia começando a secar e começava a criar feridas pelo sol, e ali exalava um cheiro de morte, onde atraía os coiotes, onde atraía as feras, onde atraía os predadores, e ela tinha que encontrar a água. Sabe, nós encontramos a fonte de água viva.
Nós percebemos que aquela mulher samaritana, ela bebeu tanta água, que Jesus falou: você teve 5 maridos, esse sexto que você tem nem é seu. Por que será que Jesus falou aquilo para ela? Eu penso que Jesus estava falando para ela assim: olha, você buscou tantas fontes, mas não matou a sua sede. Mas eu tenho uma água agora, que você beber dela, você nunca mais terá sede. Você nunca vai procurar se suprir em outras coisas, as suas necessidades. Mas eu vou colocar em você uma fonte. E você, além de ser suprida, você vai poder suprir outros. Então eu penso que a corça, ela buscava essa água. E nossa alma precisa desejar a esse Deus Todo-Poderoso. Por isso nós vamos cantar um louvor. Nós vamos entoar cânticos ao Senhor. Nós vamos adorar o Senhor. Mas antes disso, eu gostaria, de orar na sua vida a respeito dessa palavra. Feche os seus olhos, fique de pé, levante as suas mãos, abra as suas mãos, para que nós possamos cantar ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, Espírito Santo, o Senhor já está em cada lar, em cada casa, nos visitando. Na verdade, o Senhor já está em cada vida, mas agora o Senhor se manifesta, Senhor, porque nós damos liberdade para isso. Espírito Santo, cada pessoa nessa noite, Senhor, venha fazer como a corça, Senhor, suspirar pelas correntes das águas, a fonte das águas, do Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso. Que a alma delas, ó Pai, venha suspirar por Ti, Senhor. Venha desejar, Senhor Deus, ó Pai, a Tua presença, a manifestação da Tua presença, a Tua vida, Senhor. Pai, que nós possamos sair desse culto, Senhor, encharcados pela Tua glória, Senhor. Eu quero que você, levante um clamor ao Senhor, como a corça suspira pelas águas, que você possa desejar o Deus vivo, Todo-Poderoso. Oh, Jesus, nós cantamos louvor ao Senhor, nós entoamos louvor ao Senhor, nós glorificamos ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Vamos cantar uma canção? Oh, Deus Todo-Poderoso, aleluia, Jesus. Espírito Santo, nós te invocamos. Espírito Santo, vem, Espírito. Ao Rei rendemos toda a glória. Ao Rei rendemos majestade. Ao Rei rendemos toda a glória. Ao Rei rendemos
você seja alcançado pela presença do Espírito Santo e que nessa noite seja revelado a você o amor do Pai, quanto Ele te ama, quanto Ele te ama. Que os seus olhos sejam abertos em nome de Jesus e você tenha a revelação do Cristo, Filho de Deus vivo, aquele que está vivo porque Ele vive e hoje Ele está sentado ao lado do Pai Celestial, à destra de Deus Pai, e o seu nome está acima de todo nome, todo nome, todo nome. O seu nome está acima de todo nome e foi dada autoridade nos céus, acima dos céus, na terra e debaixo da terra. Oh, ao Rei que vive, ao Rei dos reis, Senhor dos senhores. Seus olhos são como chama de fogo, em sua boca uma espada afiada. Esse é o Deus que eu sirvo, esse é o Deus que você serve. O Rei dos reis, Senhor dos senhores. Declare nessa noite, levante suas mãos aos céus aí onde você está. Levante suas mãos na sua casa. Diga: ao Rei rendemos toda a glória. Aleluia. Ao Rei rendemos majestade. Ao Rei rendemos toda a glória. Diga a Ele: ao Rei rendemos majestade. Aleluia. Ao Rei, ao Rei, ao Rei, ao Rei. Toda a criação te adora, Cordeiro de Deus, te entronizamos. Toda a criação te adora, Cordeiro de Deus, te entronizamos. Toda a criação te adora, Cordeiro de Deus, te entronizamos. Tu és santo, tu és justo, tu és incomparável, meu Senhor. Tu és santo, tu és justo, tu és incomparável, meu Senhor. Agora ele diga: tu és santo, tu és justo, tu és incomparável, meu Senhor. Feche seus olhos e diga: tu és santo, tu és justo, tu és incomparável, meu Senhor. Tu és santo, tu és justo, tu és incomparável, meu Senhor. Vai com alegria no seu coração. Tu és santo, tu és justo, tu és incomparável, meu Senhor. Oh, oh, Tenha liberdade na presença de Deus nessa noite, meu querido.
Tenha liberdade na presença de Deus. Seja cheio seu coração, a sua casa, a sua família. Seja cheia dele. Aleluia. Eu declaro a vida de Deus sobre você nessa noite. Sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Adoramos ao Pai em espírito e em verdade. Oh, maravilhoso Deus. Obrigado, Senhor. Te adoramos, te celebramos, te bendizemos. Oh, a nossa vida é tua, Jesus. A nossa vida é tua, Senhor. Queremos te conhecer, revela-nos mais o teu amor, mais a tua bondade. Aleluia. Você é bem-vinda. A casa é sua, pode entrar, esvazie de mim. Oh, aleluia, esvazie de mim. Só o teu vento toma teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir. Sim, Deus, nós queremos te ouvir. Declara essa casa. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus. Esta casa é sua.
sua casa, Senhor. A minha casa, eu, a minha família, todos são do Senhor. O Senhor veio morar em nós nos tornamos a casa. Por isso nós declaramos: essa casa é do Senhor. Senhor, muda tudo de lugar, Senhor. Se não está da cor que o Senhor quer, pinte das cores que o Senhor quer, Senhor. Das cores da sua preferência. Se não está bem dividido, Senhor Deus, ó Pai, áreas de nossa vida bem determinado, bem definido, Senhor. Quebra, Senhor, as paredes e muda, Senhor, e define como o Senhor quer, como o Senhor deseja. Senhor, se os móveis não estão nos lugares onde deveria estar, do agrado e da vontade do Senhor, Senhor, muda de lugar, troca os móveis, muda, Senhor. Tira o lixo. Tira aquilo, Senhor Deus, que não tem proveito. Tira aquilo, Senhor Deus, ó Pai, que está atrapalhando o nosso crescimento, o nosso avanço. Aquilo que tem atrapalhado nós experimentarmos as promessas do Senhor. Mas Jesus, essa casa é do Senhor. Você pode declarar: essa casa é sua. Oh, Jesus, sua casa nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, cada pessoa que está nos assistindo. Oh, Espírito Santo, visita, Senhor. Aleluia. Obrigado, Jesus. Você na sua casa, você pode dar um aplauso bem gostoso ao Senhor Jesus? Eita glória! Aleluia! Glória a Deus! Diga amém! Diga aleluia! Diga glória a Deus. Oh, Jesus poderoso. Amém. Agora gostaria de ministrar uma palavra sobre dízimo e ofertas, incentivar os irmãos a permanecer e perseverar, sustentando a igreja. Os irmãos sabem que o recurso que nós temos para sustentar a igreja, para que o evangelho se expanda, para que se mantenha a estrutura, que pague todas as necessidades da igreja, provém dos irmãos, dos dízimos e das ofertas. Outro dia eu preguei uma palavra sobre as comparações a respeito do dízimo e das ofertas com relação à ceia. E uma dos princípios, dos pontos que eu falei, sobre a ceia você recebe e o dízimo você entrega. É muito interessante isso que a palavra de Deus diz. Sabe, Abraão, ele estava vindo da guerra e havia conquistado a batalha, vinha com êxito, com uma vitória, e ele estava vendo com os despojos, com os escravos que havia sido levado. Sodoma e Gomorra havia sido atacado por 5 reis, se não me engano, e esses 5 reis levaram todos os despojos, as pessoas escravas, todas as riquezas, os tesouros, o gado, enfim. E aí ele vence a batalha de uma maneira sobrenatural, se eu não me engano, com 318 homens, e vem ao encontro dele um homem chamado Melquisedeque, onde a Bíblia não fala, não dá muitos detalhes a respeito dele. Nós sabemos que Jesus, ele era sacerdote do Deus Altíssimo, segundo a ordem de Melquisedeque. E a palavra diz que Melquisedeque era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo. Rei de Salém, porque ele era... Salém significa justiça.
Então era rei de justiça. Ele também era rei de paz. E era rei. E era sacerdote do Deus Altíssimo. E aí a palavra diz que Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, representando ali a ceia, o pão, o corpo de Cristo, o vinho, o sangue de Jesus. E ele serviu. Ele, na verdade, ele entregou e Abraão recebeu. Então, a oferta nós entregamos, o dízimo nós entregamos, mas a ceia nós recebemos. Nós vemos claramente isso na palavra. A palavra diz que deu, de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Então é uma verdade a respeito da palavra. A ceia eu e você recebemos, mas o dízimo nós entregamos. A palavra de Deus diz que em Mateus 26, Jesus diz assim, ó, enquanto comia, tomou Jesus um pão e abençoando, o partiu e deu aos discípulos. Deu. Ou seja, serviu. E os discípulos fizeram o quê? Recebeu. Então Jesus aqui, representando Melquisedeque, serviu aos discípulos, representando Abraão, pela fé. Os filhos de Abraão. E nós somos filhos de Abraão. E diz a palavra que tomar, comer, isto é meu corpo. Estão apontando exatamente para a ceia. Depois ele fez a mesma coisa com o cálice. E ainda falou, olha, esse é o cálice da nova aliança, do meu sangue. E Hebreus 7,6 diz assim, ó, entretanto aquele cuja genealogia não se incluiu entre eles, recebeu o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Então veja, Melquisedeque não tinha genealogia, porque a Bíblia não fala de onde que vem ele, de onde que ele saiu. Mas a palavra do Senhor diz que ele recebeu o dízimo de Abraão. E ele abençoou Abraão. Né? Então a palavra de Deus diz que Jesus, ele é sacerdote na ordem de Melquisedeque. Por isso nós entregamos os nossos dízimos. A quem? A igreja, que é o corpo de Cristo. Aonde eu devo entregar a minha oferta, onde eu devo entregar o meu dízimo? Eu devo entregar na igreja onde eu sou alimentado, aonde eu pertenço, minha igreja local. Amém ou não amém? Outra coisa que você não pode fazer, você não deve fazer, e aqui eu não estou falando que estou te mandando, não, eu estou te instruindo, é você administrar o seu próprio dízimo. Não é bíblico. O dízimo nós entregamos. Veja, como você tem revelação acerca da ceia. Você sabe que o pão é o corpo, o cálice é o sangue. E nós tomamos a ceia entendendo que nós estamos relembrando a obra do Calvário. Então eu estou ali comendo do corpo de Cristo como alimento para mim, para que eu seja suprido, para que eu seja fortalecido. E tomando do cálice para que eu tenha ali uma consciência da justificação pela fé, que eu sou justo. Do mesmo jeito que você tem revelação de receber a ceia, de tomar a ceia, sistematicamente, todas as vezes que nós a servimos, e todas as vezes que você tiver desejo também na sua casa, quando você estiver passando por luta, mesma coisa você tem que fazer com o dízimo e com as ofertas. Você precisa ter a mesma revelação. É claro que eu sei que tem muitos irmãos que não têm nem revelação a respeito do dízimo, ou seja, da ceia. Pastor, então nós vamos eximir esses irmãos de tomar ceia só porque ele não entrega o dízimo? Claro que não. Nós devemos incentivar esses irmãos, mesmo que eles não tenham entendimento a respeito da ceia, continuar tomando a ceia, ouvindo a palavra, que a revelação vai vir a respeito da ceia. E uma vez que ele tem revelação, o resultado vai ser ele entregar o dízimo, porque quem tem revelação da graça, do amor de Deus, da bondade de Deus, que tudo vem do Senhor, ele não tem problema com o dízimo. Ele entrega, porque ele sabe. Ele sabe que o Senhor vai prover. Ele sabe que o Senhor é o seu sustento. Ele sabe que o Senhor, vai o suprir em todas as suas necessidades. Amém ou não amém? Glória a Deus. Eu gostaria de orar pelos dizimistas da igreja, por todos aqueles que vão ofertar essa semana, vão dizimar essa semana através da conta,
através de ligar para mim, para o Aldieres ou para o Marcelo, para que nós possamos pegar o seu dízimo, ou vir trazer, ou trazer na casa deles, entregar para eles. Eu vou orar por você, irmão. Você que é dizimista, você que é ofertante. E você que ainda não é. Por quê? Porque eu quero orar te abençoando e orar para que você tenha a revelação. Senhor, eu oro, Senhor, por cada dizimista, cada ofertante dessa igreja, cada pessoa, Senhor Deus, ó Pai, que ainda não dizima, que ainda não oferta, Senhor, traga sobre eles luz, revelação, entendimento, Senhor. Que o espírito deles, ó Pai, o coração deles seja iluminado pela Tua luz. Venha sobre nós, Espírito Santo. Venha sobre eles, Senhor. E eu declaro sobre eles, ó Pai, a bênção do Senhor. Eu declaro que tudo que eles são, tudo que eles fazem, tudo que eles têm, aonde eles estão e onde quer que eles vá, são bem-sucedidos, são prósperos, são abençoados. Eu declaro céus abertos. Eu declaro em nome de Jesus os ricos tesouros dos céus sendo derramados sobre a vida deles. E todas as áreas da vida deles sendo tocadas pelo favor do Senhor. Espiritualmente, emocionalmente, financeiramente, profissionalmente e ministerialmente. Superabundante graça, favor de Deus, bênção dos céus. Toda sorte de bênção, em nome de Jesus. Portas abertas, eu declaro em nome de Jesus. Portas para você empreender, portas para você avançar, portas para você constituir um novo negócio, um negócio próprio, um emprego, promoção, passar em concursos. Eu declaro portas abertas para você prosperar. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Quero sem delongas ir para a palavra. Uma palavra poderosa. Essa palavra, como eu sempre falo para os irmãos, é uma palavra que queima. Quando queima não tem jeito. Eu quero falar para você assim, sobre 5 superiores promessas da nova aliança. Mas antes disso eu quero orar por revelação, por entendimento. Bem, curva a sua cabeça onde você está, na sua casa, coloca a mão no seu coração, feche os seus olhos. Eu oro e peço ao Espírito Santo para que me seja dado, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho pelo qual sou embaixador. Para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Eu oro para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e revelação, no pleno conhecimento de Cristo. E sejam iluminados os olhos do vosso coração, para saber qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder. Amém e amém. Então, para falar sobre 5 superiores promessas da nova aliança, eu quero ler Hebreus, no capítulo 8, no verso 6. Se você está com a sua Bíblia, digital ou de papel, mas está aqui, se você conseguir ler, está aqui postado, para que você possa prestar atenção aqui. Presta atenção. A palavra de Deus diz assim, agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto ele também é mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Uau! Jesus, ele tinha excelente ministério, ele recebeu superior aliança, ele foi mediador de superior aliança e também superiores promessas. Então, nada que aconteceu ali no Velho Testamento é superior àquilo que nós vivemos hoje. Creia nisso. A palavra de Deus diz que na nova aliança nós temos superiores promessas. Superiores por quê? Porque elas são mais elevadas do que as promessas da velha aliança.
Jesus conquistou ali na cruz é superior a qualquer promessa ou experiência do Antigo Testamento ou da Velha Aliança. Hebreus 11:13, ele diz assim, um testemunho a respeito daqueles que viveram na Velha Aliança, que viveram no Velho Testamento. Quando eu falo Velho Testamento, eu quero que você entenda. Velho Testamento não é Velha Aliança. Quero deixar claro isso para você. Ok? Na Bíblia existe Velha Aliança e Nova Aliança. Ok? Então, a palavra de Deus diz que em Hebreus que todos aqueles que viveram na Velha Aliança, antes de Cristo morrer, antes de Cristo nascer ou morrer, consumar a obra ali no Calvário, a palavra diz assim, todos estes aí, da Velha Aliança, na fé, eles também creram, sem ter obtido as promessas. Olha só, eles não experimentaram das promessas. A palavra diz assim, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Então nada se compara. Às vezes você fica aí falando, nossa, como Davi era rei, como devia ser bom ser Davi. Quando eu chegar lá no céu, eu vou falar, não, Davi, você era o cara. Como eu gostaria de ter sido Salomão. Deixa eu te falar, o que você tem hoje, nada se compara com o que eles tinham na antiguidade. Você tem superiores promessas sobre a sua vida. Então é impressionante. Eu sei que é. Quando você olha e vê o extraordinário que aconteceu com esses homens. Imagina, você bateu o cajado e a água se abrir. Imagina você estar passando ali pelo rio Juruena e a ponte caiu e você quer atravessar para o outro lado, e você bate uma árvore no chão, você fala e a água abre. E aí você age sobrenatural, e é mesmo, é verdade, é extraordinário, mas nada disso é comparado com o que nós vivemos hoje. Nada é tão marcante e tão poderoso quanto aquilo que aconteceu. O maior acontecimento do universo foi quando o Verbo se tornou carne e habitou entre nós. Esse foi o maior acontecimento na face da terra. O Verbo se tornou carne e habitou entre nós. Deus se tornou gente, se tornou homem e habitou entre nós. Mateus 17, 1,5 diz assim, 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. Olha só, irmãos, Jesus se tornou forma de Deus. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Aleluia! E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com eles. E aí Pedro, ele teve uma atitude, sabe? Aquela atitude quando você fica, sabe, de boca aberta e você não tem o que falar ou o que fazer. Aí Pedro, assim, tão entusiasmado, tão extasiado com aquele momento, ele disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Então ele assim, eu não sabia o que falar, ele começou a falar coisa com coisa, de repente ele começou a fazer uma proposta para Jesus. E a palavra diz, falando ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem eu me comprazo, a ele ouvi. Então este é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o prazer. Então existem dois tipos de atitudes na vida de alguns irmãos. O primeiro,
eu vou chamá-lo de futuristas. Por quê? Eles colocam as promessas de Deus sempre para frente, sempre como se fosse futuro. Por quê? Por acreditarem que nada ou algo não vai acontecer da parte de Deus hoje. Nunca agora, é sempre futuro. Mas também, segundo, existe aqueles que são sensacionalistas. Ou seja, esses são aqueles que dizem que Deus fez no passado, mas não faz mais hoje. Eles dizem que não há poder hoje, muito menos agora. Não há poder de Deus liberado para nós. Alguns falam que o Pentecostes só foi naquela época. Na verdade, o Pentecostes pendura até hoje. Aliás, nós estamos vendo a plenitude do Pentecostes. Porque a religião sem poder, ela coloca as promessas de Deus no futuro. Ou, se não, no passado. Mas nunca hoje. Mas Jesus mesmo, Ele é hoje. E Ele é eternamente. Hebreus 13, 8 diz assim, ó, Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e será para sempre. Então, precisamos crer que as promessas de Deus, elas são para nós hoje. E nós podemos experimentá-las. Nós podemos desfrutá-las. Porque a nova aliança, ela foi estabelecida lá no Calvário. E ela garante para nós as promessas. E essas promessas são eternas. Outro dia eu ministrei a respeito dos irmãos, dos discípulos, falando a respeito das bênçãos espirituais. Porque foi em Cristo. Porque quando você se tornou como Cristo, quando Cristo veio habitar em você, quando você nasceu de novo, você se tornou uma nova criatura, um ser espiritual. E uma vez que você agora é um ser espiritual, você é eterno. Então a bênção que foi colocada em você, ela também é eterna. Ela é irrevogável. Ela é para sempre. Ela pendura a vida inteira. E ela iniciou o seu cumprimento no dia que você entregou a sua vida para Jesus. Aí a obra do Calvário que Jesus Cristo fez começou a ter efeito na sua vida. Então, portanto, hoje eu quero falar algo ao seu coração sobre 5 promessas superiores da nova aliança. Qual que é a primeira superior promessa? Dos seus pecados não me lembrarei mais. Hebreus 8:12, a palavra vem dar essa promessa para mim e para você. Pois para com suas iniquidades, ou seja, seus pecados, usarei de misericórdia. E dos seus pecados jamais me lembrarei. Ou seja, pois para com as suas falhas, os seus erros, aquilo que você não conseguiu cumprir, vou usar de misericórdia. E do seu pecado eu jamais vou me lembrar. Jamais. Essa é a amnésia de Deus. Então na velha aliança, o que acontecia? A palavra de Deus diz que Deus visitava a iniquidade, visitava o pecado dos pais nos filhos. Olha o que Deuteronômio diz, 5:9. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Meu Deus, terrível. O seu avô pecou, aí o seu pai recebe a maldição por isso. O seu pai recebe a punição, o castigo por isso. Aí o seu pai pecou, você recebe o castigo e a maldição por isso. Você pecou e o seu filho paga por isso. O seu filho pecou e o seu neto paga por isso. Olha que coisa terrível, não para a maldição. Então o que acontece com o seu neto? Ele recebe a maldição do seu avô, do seu pai, do pai dele, que é seu filho, e o próprio que ele recebeu, que ele pegou.
É terrível. Mas é muito interessante que na nova aliança ele vem e dá uma promessa para mim e para você. Olha só, do seu pecado não lembrarei mais. Porque enquanto, irmãos, Deus está lembrando o pecado, Ele pode julgar o seu pecado. Ele pode te punir o seu pecado. Mas uma vez que Ele não se lembra mais, então não pode ter mais punição. Porque Ele não se lembra do seu pecado. Isso significa o quê? Que não há mais condenação. Não há condenação mais sobre você. Não há condenação sobre você, sobre os seus filhos, sobre os seus netos. Que coisa poderosa. Romanos 8:1 diz assim, ó: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você está em Cristo? Se você entregou sua vida para Jesus, confessou para Jesus como Senhor e Salvador, ou recebeu o seu sacrifício, creu nele, você, seus netos, seus bisnetos, todos, não há pecado sobre eles. A sua geração, ou seja, o seu pecado, ele foi resolvido. E eu quero deixar bem claro, quando o seu filho crescer, ele vai precisar também receber Jesus como Senhor e Salvador. Tem gente que fala, não, quer dizer que eu recebi Jesus, filho de crente, crentinho é. Não, ele vai ter que confessar Jesus também. Ele vai ter que entregar sua vida para Jesus. Porque a salvação é individual, mas as promessas já estão na vida dele. Já há uma promessa sobre a vida dele. A maldição que estava sobre a sua vida, sobre a vida do seu pai, já não toca mais a vida dele. Porque um ciclo foi quebrado. Mas ele vai precisar também fazer a confissão. Agora, eu acho tão interessante que alguns irmãos, em vez de ele ter consciência do não pecado, da não condenação, que não há mais condenação sobre ele, ele prefere viver com a consciência do pecado, da condenação. Em vez de ele ter a consciência do perdão, da justiça. Então a consciência do pecado, o que ela faz? Ela produz condenação. E os leva a acreditar que o seu pecado está ainda diante de Deus. E por causa disso, eles não podem experimentar da bênção de Deus. Mas na verdade eles vivem com uma expectativa de quê? Do juízo, do castigo. E não na expectativa do favor, da bênção de Deus. A segunda promessa, poderosa, superior promessa é: os céus já estão abertos sobre a sua vida. Eita Deus! Na nova aliança, não há céus fechados sobre nós. Na nova aliança, o véu foi rasgado. E pelo sangue de Jesus abriu um novo e vivo caminho. E agora nós podemos entrar na sala do trono, junto ao trono da graça, a qualquer hora, sem culpa, sem condenação, sem acusação, sem medo de desfrutar de tudo aquilo que o Pai tem. Hebreus 10, 20, 22 diz assim, ó: pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximamo-nos com sinceridade de coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Então, na velha aliança, aquele que se aproximava era morto. Mas na nova aliança o caminho foi aberto, sem medo, sem condenação. O engraçado é que lá em Êxodo, capítulo 19, verso 10, 13, relata como era o relacionamento com base na lei, com base na velha aliança. A palavra de Deus lá em Êxodo 19, vou pedir para o Altieri postar, diz assim, ó: disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e purificam hoje e amanhã, lavem eles as suas vestes
e estejam prontos para o terceiro dia. Porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Marcarás em redor limites ao povo, dizendo: guardai-vos e subir ao monte, nem toqueis no seu limite. Todo aquele que tocar o monte será morto. Mão nenhuma tocará neste, mas será apedrejado ou flechado, quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. O que é isso? A velha aliança. Você não pode chegar diante de Deus. Por quê? Porque ainda há a lei precisa ser cumprida. Você precisa decidir se você quer relacionar com Deus com base na velha ou com base na nova. Se você tiver que cumprir qualquer coisa para se aproximar de Deus, então você está na velha. Se você entender que você não precisa cumprir nada, Jesus já cumpriu tudo, você entra pelo favor, é bondade, por causa de Cristo, a justiça de Cristo, a obra de Cristo. Aí você está na nova aliança. Porque a nova aliança, ela representa a superior promessa. Na velha, o homem não podia chegar até Deus. O animal que tocasse no monte, e a palavra de Deus diz que Deus descia, e o monte tremia, o monte pegava fogo, e o povo, com medo, não chegava perto. Mas por que o povo tinha medo? Porque havia sobre eles culpa e condenação. Eles tinham que cumprir todos os critérios, porque a lei te dá os critérios para você ser abençoado. Se você cumprir, você é abençoado. Se você não cumprir, você é amaldiçoado. Então eles sabiam que eles tinham falhado, então eles não chegavam diante de Deus. Mas imagina se eles estavam vivendo na nova aliança. O monte podia tremer, o monte podia pegar fogo, que o povo se jogava. Porque hoje a palavra diz que nós nos lançamos na mirra ardente, no fogo inextinguível. É diferente agora. Então hoje, por que tem irmãos que ainda vivem com medo? Porque ainda não aprendeu a se relacionar com Deus da maneira adequada, da forma adequada. Lembre-se que o seu comportamento é fruto de sua crença. Se você crê que você tem que cumprir, então você vai tentar se comportar bem e você vai falhar. Então nunca você vai poder estar diante de Deus. Mas no livro de Isaías está registrado uma oração muito inspiradora do profeta. A palavra diz assim, Isaías 64, capítulo 1, verso 4. Se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem da tua presença. Quando fizeste coisas terríveis que não esperávamos, desceste e os montes tremeram à sua presença, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera, aquele que confia no Senhor. Paulo ele diz assim que nunca se penetrou coração humano, nunca olhos viram, nunca nem se ouviu as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Sabe que promessas de Deus? Marcos no capítulo 1, a Bíblia diz que os céus rasgaram diante de Jesus. E aqui, Isaías pede para que o céu se rasgue. E a palavra de Deus mostra claramente que quando Jesus foi batizado, os céus se rasgaram diante de Jesus. Marcos capítulo 1, no verso 9 ao 11, diz assim, naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia e por João foi batizado no Rio Jordão.
Logo, ao sair da água, viu os céus rasgarem-se, e o Espírito descendo como um pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Tu és o filho amado em quem eu tenho todo prazer. Eu gosto muito de ler esse episódio. Sabe por quê? Ele ali, diz que os céus se rasgaram para nunca mais ser costurados. O rei de um reino superior entrou em cena. Aqui o profeta orou, aquilo que o profeta orou em Isaías 64 aconteceu. A palavra de Deus diz que o céu se rasgou e a voz falou. Mas quando Jesus foi morto, a palavra diz que o véu se rasgou. A palavra de Mateus 27:51 diz assim: Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Então, ou seja, no batismo, os céus se rasgaram sobre Jesus. Mas na cruz, o céu se rasgou sobre nós. É poderoso demais. Olha que coisa tremenda. Quando batizou, o céu se rasgou sobre Jesus. Mas quando Jesus morreu, o céu se rasgou sobre nós. Porque o véu que fazia a separação entre Deus e nós, os nossos pecados, foi resolvido, foi rasgado. Então na nova aliança, não existe céus fechados sobre nós. Por quê? Porque o véu se rasgou. Nem existe mais trevas, porque a luz veio ao mundo e as trevas não podem prevalecer contra a luz. Então não aceite viver debaixo de céus fechados. Os céus estão abertos sobre você. O véu rasgou. Os céus agora têm, você pode ter acesso aos céus e toda a provisão de Deus. Os céus estão abertos sobre você. Diga glória a Deus, diga aleluia, diga amém. E essa verdade vai ser impressa no seu coração. Terceira superior promessa é: o seu deserto florescerá. Oh Deus! Não é pelo fato de eu estar debaixo do favor de Deus, é que eventualmente eu não vou passar pelo deserto, eu não vou ter luta, eu não vou ter dificuldade, eu não vou ter resistência. O próprio Jesus passou pelo deserto, mas a palavra diz que quando você passar pelo deserto, lembre-se de algo: vai florescer, vai florescer, vai florescer. Isaías, o Senhor diz em Isaías 43:18, diz assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as coisas antigas. Eis que faço coisas novas, que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei água no deserto e rios no ermo, para dar de beber o meu povo, ao meu escolhido. Você é escolhido. Você é escolhido do Senhor. Você foi escolhido em Cristo. O dia que você entregou sua vida para Jesus, você fez parte do corpo de Cristo. Você foi mergulhado nele. E o Senhor está dizendo para mim e para você hoje: tudo ao seu redor vai modificar, vai florescer. Na nova aliança, aquilo que era estéril vai se transformar em fértil, em fecundo. Não pergunte o porquê. Não pergunte por que você está passando por essa dificuldade, por que você está passando por esse momento. Mas aproveite esse tempo
para ser um instrumento de edificação, de frutificação. Eu lembro na minha ordenação que uma pastora, ela teve uma visão que no momento da minha ordenação é como se eu estivesse sentado em frente a uma tela, e essa tela tinha todo tipo de imagens, paisagens, cidades, lugares, terra seca, montanha, vales. Ela diz que na visão ela via que eu queria entrar. Aí Deus falou assim: agora não, toca. E eu tocava em cada imagem, em cada paisagem, e ela era alterada, ela era modificada, ela era transformada. Essa palavra não é só para mim, essa palavra é para você também. Eu quero te dizer que toda a paisagem de sequidão, toda a paisagem, vamos dizer assim, todo obstáculo, escura, trevas, ruim, ela vai mudar, ela vai ser alterada. Aonde não há fruto, vai aparecer fruto. Aonde não há flores, vai aparecer flores. Aonde não há água, vai aparecer água. Onde não há vida, vai aparecer vida. Ocupe-se o seu tempo em contemplar, em crer no Senhor. Seja produtivo. Seja um canal de Deus para onde você tocar, aonde você estiver, as circunstâncias vão ser mudadas, as pessoas serão mudadas. Eu creio nisso, essa palavra é poderosa, eu creio. Jeremias, no capítulo 17, 7 e 8, diz assim, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Eu sei, irmãos, a economia do país está instável, o número de desempregados está crescendo, empresas estão começando a ter dificuldades financeiras, nós estamos em meio a uma pandemia, e com isso a inflação cresce, e entramos em tempo de crise. Mas há uma promessa do Senhor para mim e para você, que em tempo de crise, em tempo de sequidão, nós não vamos nos perturbar, nós não vamos ficar preocupados, ansiosos, mas o Senhor diz assim, você vai dar fruto, você vai florescer no meio do deserto. Aleluia! Quarto, superior promessa de Deus. Hebreus, no capítulo 4, verso 1 e 3, diz assim, entre no descanso de Deus. Essa é a quarta. Entre no descanso. Olha a advertência que Hebreus fala. Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de nós tenha falhado. Qual que é a falha? É não crer, não confiar. Não é falhado nas suas atitudes, nos seus atos, na sua tentativa de conquistar, de ganhar, de receber a bênção de Deus. É claro que você vai falhar. Aqui nós não podemos falhar em crer, em confiar, em descansar. Portanto, também a nós foram anunciadas as boas novas, a boa notícia, que há provisão em Cristo, que há salvação. Como se deu com eles. Está falando do quê? Dos heróis da fé, do pessoal que viveu na velha aliança. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou. Olha só qual que foi o erro deles. Visto não ter sido acompanhada pela fé. Veja, que está falando que a falha que eu não posso falhar é deixar de crer. Pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito, assim jurei na minha ira. Olha só o que Deus jurou, porque eles não creram. Não entrarão no
meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Eles viveram, mas porque não proveu de fé, porque eles ouviram as boas novas como eu e você, mas eles não creram, então não puderam experimentar e desfrutar. Por quê? Eles não descansaram. Mas interessante que o homem foi criado no 6º dia. Então, é uma observação interessante que, visto que enquanto para o homem o sábado era o primeiro dia dele, para Deus era o 7º, ou seja, o dia do descanso. Acho tão interessante que algumas pessoas, elas falam que precisa guardar o sábado. Mas eu vou te falar, Cristo é o sábado. Não adianta eu ficar guardando o sábado. Só um sábado não adianta, porque eu tenho que guardar 613 leis. Então o que eu tenho que guardar? Eu tenho que guardar Cristo. Eu tenho que ter revelação a respeito de Cristo. Eu tenho que viver Cristo. Eu tenho que saber quem eu sou em Cristo. Eu tenho que crer na obra consumada do Calvário. Eu tenho que descansar nela, eu tenho que confiar nela. E uma vez que eu confio nela, eu estou no salvo do Senhor. Eu estou descansando, porque o sábado era o dia do descanso. Mas não era o dia de Deus ficar parado, não. Era o dia de Deus desfrutar do homem. E muitas pessoas acham que não é o dia de não fazer nada. Não. Jesus falou assim, meu pai trabalha até agora, e eu também. Jesus curava durante o sábado, para mostrar claramente, Ele era o Senhor do sábado. Nós vamos crer na obra do Calvário. Isso certamente aponta para que princípio? Princípio espiritual. Que toda a obra de Deus, sabe, em nós depende de nós aprendermos a descansar. O motivo pelo qual nós descansamos é porque Jesus concluiu toda a obra. E a palavra de Deus diz assim, ó, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Ou seja, já estava pronto. É muito interessante que o Salmos 23, a palavra diz que o Senhor nos leva para repousar em pastos verdejantes e descansar junto às águas tranquilas. Assim, a primeira condição para termos a provisão de Deus é descansar. Por que as pessoas não têm experimentado a provisão? Porque não têm descansado. O suprimento flui quando eu descanso no Senhor. Sabe, Jesus, Ele exortou os seus discípulos em relação à ansiedade. Ele disse que mesmo aqueles que não semeiam têm alimento. A palavra de Deus em Mateus 6, 25, 26 diz assim, ó, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. E ele vem dar uma advertência, ó, não valei vós mais do que essas aves, do que as aves? Ou seja, o Senhor está falando assim, ó, eu sustento os pardais, eu sustento as pombinhas, eu sustento os passarinhos, a arara, o papagaio. Será que você não vale mais do que isso? Será que você não vale mais do que essa ave? É uma advertência porque nós valemos, aliás, o preço que foi pago por nós. Logo já diz o nosso preço. Mas não há bênção na ansiedade. Não há bênção em meio ao estresse de alma. A bênção só vem quando você decide descansar. E descansar não é você querer fazer, é você deixar Deus agir. Aonde você não consegue. Onde você, as suas forças, sabe, já se esgotaram. Porque Deus faz isso conosco, esgota nossas forças. Então nós precisamos confiar, entregar nas mãos do Senhor, deixar Deus agir. Por isso Salmos 91, 1, 3 diz assim, ó, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem eu confio. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Mas alguns acham que Deus, sabe, não importa com ele. Na verdade, você precisa entender que Deus é amor. E Ele te ama. Quem compreende esse amor de Deus, confia nesse amor.
e descansa nesse amor. Nunca pense, sabe, que o descanso de Deus é porque Deus é passivo com você. É passividade. Aliás, o passivo é aquele que não trabalha. Por quê? Porque ele não sai da cama, não tem atitude. Mas quem não trabalha? Porque Deus nunca falou que você não deveria trabalhar. Deus nunca falou que você não deveria fazer a obra. Aliás, se você não trabalha, se você não faz a obra, se você, sabe, não dá fruto, e eu estou falando aqui no sentido trabalhar também, seu emprego, sua empresa, no comércio, mas também na obra do Senhor. A palavra diz que a graça se torna vã. E o apóstolo Paulo, o que trabalhou mais, e também foi o que mais falou de graça, ele diz assim, eu trabalhei mais do que os outros, mas também foi o que frutificou mais. Isso comprova que quem viu a graça, quem experimentou da graça, é produtivo, não é passivo. Amém? E quinta e última promessa superior da nova aliança é uma vida cheia do Espírito Santo. Uau! Há promessa para mim também? Claro, porque eu preciso do poder de Deus, do revestimento do poder de Deus. Atos no verso 2, 38 e 39, a palavra diz assim, respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos, e para todos os que ainda estão longe, para mim e para você que estava longe dele. Isto é, para quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Então a promessa de ser cheio do Espírito Santo é para nós. João 14,12 diz assim, em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Então, por que eu faço as obras? Por que o Senhor ele vai cobrar de nós as obras? Por que vamos dizer assim, eu vou fazer obras maiores? Porque eu e você somos revestidos pelo Espírito Santo com poder. Você é capaz de fazer muito mais, porque agora tem efeito o batismo do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo. E o Senhor sempre espera que nós façamos mais, por causa do que nós recebemos. Deus nos quer operando no poder de Deus, no poder do Espírito, não nas nossas habilidades. É claro que nós temos que agradecer a Deus pelas habilidades que Ele nos deu, mas nós devemos, na verdade, operar no sobrenatural. E o sobrenatural nós fazemos por meio do Espírito Santo. Eu creio no nome de Jesus. Esse é o poder, é o único meio de você fazer obras maiores. É você ser cheio do Espírito Santo. O poder do Espírito não pode ser produzido pela força humana, pelo esforço humano. Ou seja, o fogo do Espírito não pode ser fabricado pela imaginação humana, não pode ser algo produzido pelo homem. Mas precisamos desse poder que vem do alto e não daquilo que é fabricado aqui na terra. Sabe, foi após o revestimento do Espírito Santo, o revestimento de poder, que a igreja primitiva experimentou da maior colheita já vista naquele tempo. E essa é a promessa que estende para nós hoje e também para os nossos filhos, porque eu creio em nome de Jesus que nossos filhos desde a infância, todos eles serão cheios do Espírito Santo e eles serão instrumentos nas mãos do Senhor, farão obras maiores que nós ainda. Eu quero concluir, dizer que nós como igreja, nós precisamos nos apropriar dessas 5 promessas superiores da nova aliança. Deixa eu chamar aqui o ministro de louvor. Sabe, precisamos estar certos de que o desejo de Deus é que seus filhos
vivam a plenitude da vida abundante. Não a quem, mas vida e vida em abundância, diz a palavra. Isso significa que eu vou experimentar? Isso significa que a minha família vai experimentar de todas essas promessas. Que na verdade essas promessas serão realidades na minha vida. Eu vou experimentar, mas com experiência. Vamos viver livre de toda condenação do diabo. Por quê? Porque dos seus pecados não me lembrarei mais. Então nós podemos ter certeza que Deus não se lembra mais. Por quê? Porque Ele disse: uma vez que o seu pecado foi resolvido na cruz do Calvário, a dívida foi paga. Quando você recebe o pagamento, você tem a sua dívida quitada. Então dos seus pecados não lembra mais. Nós devemos viver ousadamente, certos de que os céus estão abertos sobre nós hoje. Sabe, o véu se rasgou, o céu se rasgou, e nós temos acesso ao trono da graça. Sejamos certos de que o nosso deserto florescerá. Aonde você for, aonde você tocar, sabe, a circunstância que você está passando vai florescer. Em meio à crise, em meio à dificuldade, você vai dar frutos. E você vai ser um canal para gerar, para abençoar outras pessoas. Que nós possamos entrar no descanso do Senhor. Descansar é confiar, deixar Deus agir. É crer, acreditar, dar crédito para Deus. Não colocar nossas mãos, não tentar fazer nada, mas deixar Deus agir. Confiar nele, trabalhar, fazer o que precisa ser feito, mas sempre na confiança, o Senhor vai fazer. E ainda que nós sejamos, sabe, acesos pelo fogo do Espírito Santo, sabe, um fogo superabundante do Espírito Santo que habita em nós, vem acender a chama do coração de cada pessoa, e assim certos que nós somos em Cristo, cheio da sua vida em nós. Eu creio em nome de Jesus que nós vamos experimentar de coisas sobrenaturais. Amém. Como é a promessa desse ano: céus abertos, chuva abundante. Nós vamos ser canal de Deus para conquistar nossa cidade, nossa geração, nossas cidades. Eu creio no nome de Jesus nessas promessas de Deus. Na sua casa, queria que você ficasse de pé, queria que você cantasse essa canção comigo. Oh Jesus, oh Espírito Santo, vem Senhor, sempre atentos permanecem em mim. Oh Jesus, E seus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. oh aleluia. Posso até chorar,
Senhor ouve o nosso clamor, as nossas orações. A palavra do Senhor diz que seja conhecida diante do Senhor com ações de graças, nossas súplicas, nossas petições. Ele ouve. Oh, Jesus, Ele ouve cada oração. Ele ouve o seu clamor. Pandemia, de crise, de dificuldade, de pressão, de opressão, de depressão, que parece que os céus estão fechados, mas eu quero dizer, os céus estão abertos sobre você. Se o diabo tem trazido condenação e culpa sobre você, fale para ele, ou melhor, fale para você mesmo, não há nenhuma condenação. E essa verdade vai gerar uma verdade tão sólida no seu coração que todas as cadeias serão quebradas. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais algo penetrou no seu coração daquilo que Deus tem preparado para você, minha irmã, meu irmão, para sua família, para sua casa. Pega essas 5 promessas, toma posse nelas. Viva no descanso, no confiar no Senhor. Creia nas promessas, creia no favor. Seja cheio do Espírito Santo, cheio da vida de Deus. Aleluia. Abra suas mãos. Quero liberar a bênção. E aí no final você vai ficar com o nosso ministro de louvor para finalizar esse culto. Que o Senhor te abençoe, te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e dê sua paz. Que o amor de Deus Pai, que excede o entendimento humano, a graça salvadora e infinita do nosso Senhor Jesus Cristo, a unção, o óleo do Espírito, a comunhão do Espírito Santo, esteja contigo, esteja com tua casa, esteja com tua família, com teu trabalho, com tua escola, e aonde você estiver, você vive uma semana de experimentar o favor abundante do Senhor, de vitória, em nome de Jesus, de bênção. Você vai florescer. Onde você tocar, onde você estiver, vai florescer. As circunstâncias vão mudar, vão alterar. Creia nisso no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Aleluia.
Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Em nome de Jesus. Amém. Excelente semana. Aleluia.